Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse pequeno curativo que vocês veem é resultado de uma cirurgia que fiz para corrigir uma lesão por esforço repetitivo, uma tendocinovite, num dos tendões do polegar direito decorrente do uso repetitivo do mouse. Aqui nesta minha pequena cápsula de trabalho, onde passa um número abusivo, inconcebível, intolerável por qualquer organismo humano, de horas do dia escrevendo. Mas é o que eu gosto de fazer. Agora já mudei, o mouse foi para a mão esquerda, os dedos ficaram livres para poder digitar, estou trabalhando também. E sem dor, em condições de gravar esse vídeo, que está alguns dias trancado na garganta, e eu estava louco para tratar deste assunto, porque considero oportuníssimo falarmos sobre as eleições, as últimas eleições e as próximas eleições. Vocês lembram nosso estado de espírito, nosso ânimo, o seu ânimo, quando terminou o ano de 2018 e entrávamos num novo horizonte no ano de 2019? Lembram das nossas expectativas? Da nossa alegria pelo que havíamos conseguido realizar naquela eleição? Elegemos o presidente da República, renovamos metade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, 85% das cadeiras disputadas no Senado Federal. Vocês lembram? Passados 30 dias da eleição, a Câmara dos Deputados era, aliás, o Congresso inteiro, era irmão gêmeo do anterior, com os mesmos vícios, as mesmas práticas, as mesmas chantagens para cima do governo. A mesma coisa. O que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal, eu já previra em 2011, em função do que eu via acontecer, os abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal contra a Constituição, em deliberações que tomavam pelo gosto dos senhores ministros, já então imensa maioria petistas. Eu escrevi um artigo cujo título era o AI-5 do Supremo, o AI-5 do Supremo Tribunal Federal, 2011. Agora vocês veem o que aconteceu a partir de terem sido eles derrotados como foram na eleição, era até de se imaginar que se transformariam no que se transformou, um grupo político, um quase partido político, um criptopartido político, funcionando como tal, derrotado na eleição, antagônico ao governo no poder. Não podemos nos deixar iludir por esse ambiente de festa, de troca de mandato de presidente do Supremo nesses últimos dias. Isso tudo é mistificação. Esse Supremo Tribunal Federal é inimigo do governo. Tem outra cabeça, e não só diverge do governo, mas diverge da maioria da sociedade que elegeu esse governo e quer ensinar a essa maioria da sociedade como devem ser as coisas na sociedade, como eles a veem. Nós estamos transformados em sala de aula de discípulos dos sábios do Supremo Tribunal Federal, que outra coisa não são do que uns esquerdistas com formação jurídica. Então essa realidade se confrontou, se antagonizou com as nossas esperanças. Isso se corrige basicamente mudando esse sistema de governo, mudando o sistema de escolha dos senhores ministros. Mas ninguém quer saber de mudar isso. Parece que é ótimo que é assim, embora nunca tenha funcionado, embora seja um sistema absolutamente ficha suja. O pessoal acha que é assim que tem que ser. Bom, pois que seja. Então, pelo menos, vão votar melhor. Porque houve um grave equívoco também nesta eleição. Um grave equívoco. Foi manter a ideia de que renovamos. Mas renovamos elegendo alguém que represente os nossos interesses. Esse é o voto da maioria dos eleitores. Querem eleger alguém que represente os seus interesses, sua corporação, seus negócios, seu ramo de atividade. Esses grupos de interesses se consorciam, arrumam verba e empurram as eleições. Trabalham para eleger os seus. E o parlamentar assim eleito, os parlamentares assim eleitos, as bancadas inteiras assim eleitas, elas dedicam
3 ou 4 ocasiões ao longo de 4 anos de mandato para atender aquele compromisso com a sua base de interesses. E o resto do tempo vai cuidar dos interesses próprios. Não tem nenhum interesse em votar uma lei que determine a prisão após condenação em segunda instância. Mas vão ficar 10 anos e não vão votar. Não interessa. Não está na sua pauta, não está nos seus valores. Lei para agilizar os processos penais? Não. Tu manda um projeto assim, ele sai virado do avesso. Sai uma lei de abuso de autoridade. Na volta daquele forno, vem o pão completamente abatumado. Sai uma lei de abuso de autoridade para impedir, dificultar a ação de magistrados, de promotores, do Ministério Público, enfim, federal, estadual, polícia civil, polícia militar, abuso de autoridade. Vem uma lei para criação do juiz de garantias, mais um nó na correia dos processos penais. É isso que eles querem. É isso que os interessa. Esse é o interesse deles. E eles, como egoístas, eleitos por egoístas, cuidam dos seus próprios interesses. E o eleitor fica indignado. Aquilo que eventualmente lhe é dado com uma mão, como vantagem, na proteção dos seus interesses, é tomado 4, 5, 6 vezes mais com a outra mão pelo parlamentar, usando o resto do seu tempo para cuidar de si, da sua família, dos seus negócios, do seu partido, da sua campanha, da sua carreira política. Esse é o cenário. Mas aí há uma responsabilidade do eleitor. O eleitor deve eleger alguém, tem uma eleição aí na frente, você tem que eleger alguém. Tem que eleger alguém pensando e se preocupando em conhecer a sua opinião, porque o parlamentar é um representante de opinião. Ele é alguém que, ao votar, votará como você votaria. Assim deve ser a conduta e o critério determinante da escolha do candidato pelo eleitor numa eleição parlamentar, mesmo no sistema proporcional. Porque se difundirmos esta prática, esta ideia, este critério, e se mostrarmos o quanto é ruim esta representação de grupos de interesse, o quanto é nocivo ao país e ao interesse de todos e ao bem comum, este tipo de representação, se nós difundirmos isso, surgirão candidatos melhores, estaremos dando oportunidade a pessoas melhores, a eleger os nossos, a eleger conservadores porque são conservadores, não porque vão representar o meu interesse. A eleger liberais porque são liberais, porque acreditam nas ideias liberais. É isso que precisamos no Brasil. Essencialmente, mantido o sistema político, que, como eu repito, é muito ruim, mantido esse sistema, podemos fazer o possível para melhorar o nosso voto, buscando pessoas mais qualificadas, mais em conformidade com as nossas convicções. Era sobre isso que eu queria falar. Vamos votar, vamos adotar esse critério para eleger os nossos vereadores. É um primeiro passo. Mas o importante é que a ideia perdure. O parlamentar é um representante de opinião e, como tal, deve ser escolhido. É preciso conhecer o que ele pensa, ou procurar alguém que pense como nós pensamos e que decida sobre questões que tenha os nossos valores, os nossos princípios, que tenha verdades que nós também temos em comum conosco. Porque sem certas verdades não se organiza uma escala moral. Não se organiza uma lei moral sem adesão a certas verdades. E que Deus nos ajude a votarmos adequadamente na eleição no fim do ano, onde estaremos elegendo na base da política, junto à origem do poder popular, no município, os nossos vereadores e os nossos prefeitos. É o que digo a vocês, agradecendo o carinho da atenção. Se esse vídeo lhes agradou, se gostam do canal, por gentileza se inscrevam. Eu quero chegar a 100 mil inscrições. Inscrevam-se no canal. Toquem a sinetinha lá para serem avisados quando sair um novo vídeo, por gentileza. Muito obrigado. Meu nome é Percival Pugina.